Bom dia, gente! Hoje eu estou dando início a uma série de 3 vídeos sobre as contradições bíblicas. Eu andei pesquisando na internet, eu achei 60 contradições. Eu ia fazer de 2 vídeos, mas eu vou fazer de 3, para não ficar muito cansativo nem para mim e nem para vocês, porque os vídeos ficariam muito longos. E para deixar claro que eu não inventei nada, eu não só pesquisei, mas eu pesquisei os próprios versículos. E realmente há várias contradições. Muita gente, assim, muitos religiosos gostam de dizer que quem é ateu, quem é agnóstico, não conhece a Bíblia, né? Deveria estudar as Sagradas Escrituras, que ficam dizendo, é porque você chegou, você foi confiar na palavra dos homens, mas você não foi buscar a Deus de verdade, você não foi estudar as Sagradas Escrituras, mas a questão é que muitos ateus são teólogos de formação. E entre os muitos motivos que os leva a deixar de crer na Bíblia depois de estudá-la são as contradições. E como é que pode, assim, um livro que se diz ser sagrado, ser divinamente inspirado, ter contradições? Contradição é uma característica de nós, seres humanos. Eu, por exemplo, eu sou escritora. Muitas vezes, quando eu escrevo uma coisa, aí quando eu vou reler, eu tenho que corrigir, porque tem erros, tem contradições. Então, eu cometo contradições, eu faço coisas contraditórias porque eu sou um ser humano. O ser humano é contraditório. Mas assim, como é que um Deus acima das imperfeições humanas poderia ser contraditório? Como é que um livro que se supõe inspirado por uma divindade que seria perfeita, ter contradições? Eu vou dar 2 exemplos de 2 pessoas contraditórias. Uma delas é a cantora Madonna. Quem conhece a história de vida de Madonna sabe dos escândalos dela, né, da pose dela de liberação sexual feminina, né? Sabe das muitas polêmicas em que ela esteve envolvida ao longo de sua vida. E veja, ela só deixou a própria filha namorar depois que a filha fez 18 anos. Isso é ou não contraditório? Uma pessoa que passa a vida inteira pregando liberação sexual feminina, que já posou nua, que fazia toda aquela pose sensual em cima do palco. Aí a pessoa só deixa a filha namorar depois que a filha faz 18 anos. Um outro exemplo de pessoa contraditória é o de uma psicóloga, Roseli Saião, que eu gostava de ler a coluna dela num jornal, que ela dava muitos conselhos, principalmente sobre sexologia para adolescentes. Mas uma vez eu fui ler uma entrevista dela numa revista, eu fiquei decepcionada. Porque o que eu vi foi uma pessoa altamente contraditória. Uma pessoa que diz uma coisa e depois desdiz. Aí, ser contraditório é coisa do ser humano, não de uma divindade. Assim, aí essa Roseli Saião, olha só como ela é contraditória. Ela pregava, pelo que eu sei, ficava dizendo que os pais não deviam se envolver na vida sexual dos filhos, mesmo sendo os filhos adolescentes. Mas os próprios filhos dela, ela foi linha dura com os filhos até os filhos completarem 18 anos. Só deixou a própria filha sair de casa sozinha à noite depois que a filha fez 18 anos. Isso é ou não contraditório? Eu estou dando esses exemplos para que vocês vejam o que é ser contraditório. É uma coisa humana. Então, como é que pode uma divindade, acima das imperfeições humanas, inspirar um livro cheio de contradições? Aí vamos assim, vai ser um vídeo curto, uma série de vídeos curtos. Aí hoje eu vou citar alguns, aí eu vou citar as contradições ao longo nessa série. Primeira contradição: a Bíblia nos fala que toda a escritura foi inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Estou citando para que vocês saibam que eu não estou inventando nada. Olha, mas em alguns trechos é negada a inspiração divina. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 6, do 5, 12. E 2 Coríntios,
capítulo 11, versículo 17. Aqui, uma outra contradição. Que os gigantes existiam antes da inundação. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Mas assim, olhe, somente Noé, sua família e os animais da arca sobreviveram à inundação. Gênesis 7:23. Mas em Números está dizendo que mesmo depois da inundação, os gigantes continuaram existindo. Em Números, capítulo 13, versículo 33. Ó só. Outra contradição é em que Deus diz para Noé que tudo o que se move e tem vida servirá de alimento para ele. E também toda a vegetação. Que ele só não poderá comer da carne ainda com vida, ou seja, com sangue. Em Gênesis, capítulo 9, versículos 3 e 4. Ora, mas em Deuteronômio, capítulo 14, versículos do 7 ao 20, Deus diz que nem todos os animais podem ser consumidos. Outra coisa mais, em Gênesis, capítulo 11, versículos 1 e do 6 ao 9, está dito que toda a terra tinha uma só língua, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Porém, em Gênesis, capítulo 10, versículo 5, está dizendo: anterior a isto, a Bíblia fala de diversas nações, cada uma com sua própria língua. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 11, Deus admitiu que ele é a causa da surdez e da cegueira. Mas, em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, diz: contudo, Deus não aflige os homens por vontade própria. Isso é ou não é contradição? Hein? Eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Isso que eu estou citando é um monte de contradição. É um monte de contradição. Aí, bom dia a todos.